Elvis Olívio Tomé. Elvis. Cadê? Tá. Se chama testemunha? Boa tarde. Chama agora a testemunha Elvis Olívio Tomé. Passa a palavra ao relator Edu Gelmi. Esta CPI foi criada pelo requerimento 68/2018 e foi aberta para apurar as denúncias narradas preliminarmente do processo preparatório de inquérito civil número 420471000256/2018, dígito 5, instaurado pela portaria número 256/2018 da Promotoria de Justiça de Vinhedo. Primeiramente, vamos proceder à qualificação da testemunha, colhendo todas as informações necessárias à instrução dos autos. Elvis, boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Elvis Olívio Tomé. Idade? 45 anos. Estado civil? Casado. Residência? Rua Isaura Andrade de Farias, 96, Cachoeira. Tudo bem, Conrado? Profissão? Advogado. CPF? 116 304 78806. Muito melhor. Comunico que não é admitida a interferência dos membros da plateia. Querendo a testemunha, poderá ser assistida por advogado. Dando início a mais uma oitiva, franqueia a palavra à testemunha, o senhor Elvis, a fim de que o mesmo livremente faça suas declarações iniciais, prestando todas as informações que julgar relevantes para o objeto da CPI. Obrigado. Senhor presidente, Edson PC, Eduardo Gelmi, doutora Kelly, Conrado, muito atuante aí com o funcionalismo público. Eu, na verdade, a princípio, eu desconheço diretamente o motivo, mas estou aqui para colaborar, né, de eu ter sido chamado. Eu tenho conhecimento do caso por um processo administrativo da Prefeitura, que chegou muito cedo na minha mão pelo Ministério Público, né, porque o trabalho junto ao Ministério Público na Prefeitura de Vinhedo tem sido realizado pela Controladoria Geral. Então, a interface da Prefeitura com o Ministério Público, primeiro, é a Controladoria Geral, ok? E aí a gente recebeu o inquérito, né, que foi proveniente do GAECO, se eu não me engano, tem um histórico que os senhores conhecem bem, não preciso detalhar muito. Esse processo entrou na Prefeitura e, como a testemunha anterior relatou, foi aberto um processo administrativo interno pelo jurídico, né, independentemente daquilo que nós trabalhávamos ali com o Ministério Público. E foi sim, foram constituídas duas comissões internas. E acho que eu tenho complementado o que o Dr. Luiz Fernando falou, que eu obtive agora há pouco, eu estava tentando falar com o presidente da comissão. Se vocês quiserem, eu posso já falar bem rapidinho, assim, vocês têm um elemento para perguntar mais para frente, né? Que as empresas, né, que tem algumas empresas, né, a princípio eu achava que tinha uma empresa, que era a Galvani, né, e aí tem uma empresa de Jundiaí, né, então todas as empresas, elas foram, entre aspas, intimadas pelo presidente da comissão, que é o Dr. Rainer Wolfgang Kamrowski, né, acho que é esse o sobrenome dele. Ele intimou essas empresas para apresentarem uma espécie de tem um nome contábil, conciliação entre o que existe de nota, que os senhores têm, acho que todas, ou a maioria, acho que eu enviei tudo que me passaram, né?
e aquilo que é recebido efetivamente pela secretaria, que é o CERM, né? Então, eu tenho essa informação que eu obtive agora há pouco. A outra coisa que, segundo o presidente da comissão, né, que é a comissão interna da prefeitura, acho que chama Comissão Especial Interna de Apuração. Acho que esse é o nome que eu me lembro lá. Depois eu pego a portaria e mando tudo certinho para vocês. Porque foi meio assim, chegou na sexta-feira para mim a intimação, e eu vi bem no final da tarde. A Galvani parece que ela já indicou uma divergência. A própria Galvani, e que me parece foi no próprio Ministério Público, e dentro dessa comissão, apontou uma divergência pelo que foi me dito, né, por indicação dela mesma, por erro dela, né. E daí, o que a Controladoria Geral, né, se eu puder até adiantar isso, o que eu poderia fazer em relação a isso? Primeiro, também, como dito pelo testemunho anterior, ela é independente, essa comissão, né, ela é nomeada por portaria do prefeito, e ela tem o trabalho dela, são 3 membros, né? Eu não me lembro os outros 2 membros, o Dr. Rainer é o presidente, eu não me lembro os outros 2 membros, mas isso a gente consegue rápido. E depois disso, é passado para a Secretaria de Negócios Jurídicos tomar ciência daquele relatório, e, por fim, se for o caso, aí vai para a Controladoria Geral, né, porque, de qualquer forma, ele passaria. Mas, se for o caso, para apurar com base no decreto 267 de 2018, né, que é aquele decreto que regulamentou a LAC, né, que é a Lei Anticorrupção. Mas isso é 267 de 2018, Edu. Foi publicado agora em novembro, tá? Então, se for o caso da apuração nesse sentido, porque a comissão anterior ela pode já tomar uma decisão, digamos assim, chegar a uma resolução que ela por si só já basta. E tem ainda essa CPI, e tem ainda o inquérito civil do Ministério Público, né, que eles vão se complementar fatalmente com o decorrer. Eu fico à disposição, estou aqui para colaborar. De início eu tinha percebido também que existe uma possível nulidade, mas eu não tem por que eu ficar esperando mais dias. Estou aqui inteiramente à disposição dos senhores para, no que for possível, esclarecer. Boa tarde, Alves. Boa tarde. A testemunha anterior, ele iniciou o processo com essa comissão, denominada comissão ou sindicância, como queira o executivo chamá-la. Você sabe me falar se ela naturalmente tem um começo, meio, fim, se ela está no começo, se ela está no meio, se ela está no fim, se ela já conseguiu apurar alguma coisa, se tem um prazo para terminar? Porque ações foram tomadas. Primeiro, há uma denúncia, depois há a criação de uma CPI e a prefeitura fazendo o trabalho dela. Você poderia me falar sobre esse assunto? Posso. Eu devia ter falado já antes, assim, que eu acabei esquecendo, porque o pessoal passou um áudio para mim e eu não consegui pegar tudo, né? Mas, sim, ela está em fase de conclusão. O que não vou dizer atrapalha, mas o que influencia numa comissão de prefeitura, porque é o órgão que está sendo averiguado, né? Seus agentes estão sendo averiguados. É porque tem as questões incidentais. Então, vem pedido do Ministério Público de Informação, aí tem pedido da Câmara, no caso da CPI de informação, e isso acaba que interferindo. Não é o caso da Câmara Municipal, né? Mas para o Ministério Público também está guardando uma posição efetiva da Prefeitura, né? Então, para a gente também, essa indefinição, ela é muito ruim, na minha opinião, porque eu poderia fornecer um elemento mais sólido para a promotoria e não estou conseguindo, né? Mas a comissão ela já ouviu todas as empresas, pelo que eu entendi, né? E tem os agentes públicos, que isso eu não sei adiantar se foram ouvidos, mesmo porque eles são ex-agentes públicos agora. E uma comissão interna de prefeitura, ela não tem como a comissão da Câmara o poder de trazer essas pessoas forçosamente. O que eu tenho de informação para resumir, então, Edu, ela está em fase de conclusão. Foram ouvidas essas empresas, está se aguardando dentro do prazo que o Rainer deu para elas fornecerem essa conciliação, que ele chamou de conciliação aqui no áudio, né? Então é isso que está em fase de conclusão, não vai ouvir mais ninguém, pelo que eu sei, feito o relatório, ou vai para o jurídico ou para a controladoria.
passar a palavra ao novo vereador e presidente da comissão, Edson PC. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, Edson. Elvis, foi ouvido a funcionária Ariadna, né, que ela é guarda e ela que faz o levantamento das placas dos caminhões que entraram ou não, né? E foi enviado um ofício, que eu tenho a cópia aqui, tá? E foi digitalizado todo, um trabalho, uma planilha, né? Que tem a data, Eu sei qual que é. tá? E isso daqui é a cópia, que é o mesmo. E tem a placa, tudo detalhado. E eu perguntei para ela se foi mandado lá, chegou essa cópia para ela ver as placas. Ela falou que não, que foi outras placas enviadas para ela. Não, mas daí é um procedimento da secretaria dela, cara. Não é da minha secretaria. Só que ela contou para nós, da comissão, que foi enviado um documento diferente deste. Que foi a procuradoria que enviou, né? Enviado por nós? Sim, foi que está até gravado na outra oitiva. Tudo bem, é que eu não sei qual que é esse documento, eu preciso vê-lo, mas a gente pode ter se enganado no documento que eu perguntei, porque foi tudo com base no que o senhor me perguntou, né? E daí a gente enviou, provavelmente por e-mail, para a secretaria, não foi para ela, não enviei nada para ela. Não teve nenhum resumo disso daqui, então. A lista que eu enviei para vocês foi enviado para ela? Eu não me lembro exatamente como nós fizemos, mas eu tenho o documento aqui, do que eu enviei. Posso ter alguma coisa aqui. É esse que o senhor tem gravado? Isso. Porque pode ter sido um mal-entendido, porque eu peguei... quem faz a parte Ministério Público é a doutora Carolina, que trabalha comigo. Como ela tinha familiaridade com o inquérito civil, que como eu falei, a gente faz a interface do relacionamento com o Ministério Público, ela pediu as informações para mim. Ela deve ter feito o resumo, pode ser que tenha feito de uma forma equivocada, mas não foi por nenhum tipo de outra intenção. A gente pegou o que tinha do Ministério Público, o que o senhor mandou e fez uma confrontação. E eu vi que veio uma resposta. Primeiro, o Ministério Público é uma coisa, a CPI é outras coisas, tá? Eu sei. E o que a gente viu aqui, que documentos que foi enviado ao Ministério Público não foi enviado para esta casa, para a CPI. Não sei qual seja esse, porque o Ministério Público, como o senhor disse, é uma coisa e aqui é outra. Isso. Se ele pediu uma coisa, o senhor pediu outra, a gente vai mandar coisa diferente. Eu pedi as informações dos caminhões que entraram, né, a questão, para você ter ideia, tá? O mesmo trabalho que eu fiz inicialmente com a promotoria, quando surgiu a denúncia, foi o quê? Casar nota com entrada dos caminhões, aquelas placas que vem da Secretaria de trânsito, né? Que ela tem as placas de tudo. E para você ter ideia, isso tudo aqui, ó, isso é as notas que foi enviada pela prefeitura, tá? E aqui são as respostas das câmaras. Isso daqui, tudo, não tem entrada do caminhão. Sim, o que o senhor quer que eu diga sobre essa situação? O que eu quero dizer que enviado documentos, tá, das notas que foi enviado para vocês, não confere com o que entrou, tá? E aí eu queria saber, foi enviado tudo ou não? Toda essa documentação, vamos ver bem, assim, ó, vou falar como, assim, eu jurei que vou falar a verdade aqui, não é? Uhum. Eu tenho 25 anos de prefeitura, acho que minha palavra deve valer alguma coisa, né? 25 anos seguidos eu tenho de prefeitura. E o que eu estou dizendo é que toda e qualquer informação proveniente de secretaria, proveniente, por exemplo, no caso aí da CETRANDES, né? Eu transmito ela fidedignamente do jeito que ela me é enviada. Tá. Eventualmente, pode ter ocorrido algum equívoco meu, pode, não sei, mas eu acredito que não, de quando eu pedi informação, eu ter pedido com insuficiência, mas eu também não acredito, porque eu encaminho normalmente o documento, por exemplo, da Câmara. Eu vou pedir informação para a Câmara, como os requerimentos ordinários da Câmara. Eu encaminho com o requerimento na íntegra. Então, essa falha eu posso verificar. Agora, não teve uma
Mesmo porque, se não está no Ministério Público, está na Câmara e vice-versa, não tem o que esconder. Esses dados de câmera, não me parece que tem uma precisão. Pelo que eu recebi na época do interino lá, não sei se é o Cruz era interino, não me lembro, mas a informação que eu tive, Edson, é que tem falhas nesse sistema, ou estava com falhas eventualmente. Isso não é responsabilidade minha, eu posso falar sobre o meu trabalho de controlador geral. Tá, mas deixa eu só. É que às vezes eu não estou entendendo também. Deixa eu só complementar. Não então, tenho na mão os documentos. Eu vou fazer a pergunta de uma maneira um pouco mais técnica. A partir do momento que é criada uma CPI, naturalmente a CPI ela encaminha um requerimento que tem que ser respondido com mais urgência do que um requerimento normal, que são 10 dias, e Vossa Excelência sabe disso. Ao chegar esse requerimento da CPI até a sua secretaria, passa pelo crivo do prefeito e encaminhado à secretaria. Sim. Esse requerimento foi reproduzido, porque o senhor está na entrada do documento, o senhor tem que distribuir via secretarias competentes para responder aos quesitos da CPI. Foi reproduzido. Então, assim, a pergunta é, foi reproduzido na íntegra aquilo que nós encaminhamos à sua excelência? Olha, se é o Pracetrandes, teve um pedido para nós, feito por nós, por e-mail, que eu devo ter isso aí, mas é o e-mail da pessoa que trabalha comigo. Pode ter ocorrido isso. O normal é que isso aí, a gente tinha que ter uma agilidade. A primeira resposta que eu dei da minha primeira, não é citação. Bom, a primeira requisição de documentos de vocês é 68, né? O inquérito não. O requerimento 68, né? Eu já contei o prazo de forma equivocada, liguei para o Edson, liguei para o Edu, né, na época. Não, na verdade, eu fui alertado, né, da questão do prazo. Eu contei nos dias em dias úteis. Contei em dias úteis, né? É uma controvérsia isso aí, mas até depois eu procurei no regimento da casa, fala em dias úteis também. Não posso estar enganado, a doutora depois esclarece. Então eu fui levado em erro também. Deixei a coisa um escaninho normal de prazo e acabou acontecendo esse problema. Mas está resolvido, nós respondemos. A pressa, não digo a pressa, mas a necessidade de responder com agilidade, justamente para não perder mais esses prazos, para cumprir pelo menos aquilo que a comissão entende como prazo mesmo, faz com que a gente use de algumas informalidades. E se é por e-mail, ele está registrado, bonitinho. Eu nunca fiz por telefone, me manda isso, tá? Então a gente deve ter e-mail. Eu localizo e pode ter um equívoco, eu não sei. E esse equívoco é um equívoco humano, mas não teve nenhuma intenção de induzir a resposta. Tá, para dirimir essas dúvidas, eu até falei com o presidente da comissão, o melhor caminho é qual? Nós fizemos um pedido ao executivo, que naturalmente chega na sua secretaria. Pode ser que naquele momento a testemunha também tenha se equivocado de falar. Então, o melhor caminho nesse momento, nós já fizemos o pedido ao executivo, o executivo encaminhou para a secretaria. É fazer uma verificação em loco. Aí nós vamos dirimir todas as dúvidas. Acho que é o melhor caminho, em vez de nós ficarmos... Porque assim, só para eu complementar, porque é importante, eu pedi, né, para que... Foi o único ato desse processo que eu pedi para que fosse feito, mas eu lembro de ter visto o e-mail. Eu acredito que eu tenha sido copiado no e-mail, e para nós estava errado. Não há problema, a CPI poderá fazer esse loco, não há problema algum. E a gente pode até, de ofício, mandar o que eu tiver. O que eu tiver, eu posso mandar de ofício. Deixa eu ver mais alguma coisa. Cadê? Esse daí a gente vai ver logo. Tá bom? O presidente foi buscar um ofício, está gerando uma dúvida, então eu peço uma pequena pausa para chegar o documento e para poder fazer a pergunta correta. Tudo bem.
Alves, Pois não. o que foi, ficou faltando, uma pergunta, tá? O que foi enviado para a promotoria? Não foi enviado para esta casa alguma coisa? Ou a resposta que foi para a promotoria não foi enviado para nós? Então, eu não fico acessando toda hora o inquérito, tá? Eu estava justamente pensando nisso, né? Agora que vocês saíram, porque assim, é muito raro eu ir na promotoria e ver o processo. Então uma pessoa que cuida disso para mim. E a prestação de informações para a promotoria depende como ela nos pergunta. Não tem por que a gente esconder uma coisa lá ou esconder daqui. Pode ser que tenha perguntado de uma forma lá e a gente mandou. Pode ter uma questão cronológica. Então, assim, pediu uma coisa de um jeito hoje, amanhã ela mudou e eu mandei diferente lá. Pode acontecer isso. Não, eu só estou perguntando assim, o exemplo, se eu pedir a mesma nota... Mas o inquérito ele é público, ele está lá. Isso, mas os mesmos, as notas que eu pedi as informações das placas, chegou a vir para nós também a mesma ou... Porque eu não estou conseguindo achar a resposta de um ofício, porque, se eu não me engano, tá, no ofício fala, essas notas que não vieram foi enviada à promotoria. Entendeu? É só essa questão que eu quero saber se tudo foi separado, né, que essa casa pediu, foi enviado para essa casa todas as informações, entendeu? Para a CPI Isso, ou para a CPI? Para a CPI. Olha, tudo que me foi passado em termos de nota, tudo porque eu recebi o pacote fechado. O senhor até me devolveu algumas notas. O senhor mandou de volta para mim aqui. Eu não tinha nenhuma cópia, agora eu tenho, né? Tá. Então elas estão aqui. O que eu mandei para o senhor me mandou de volta. Tá bom. Então eu não sei se faltou alguma coisa, se tem alguma coisa diferente. Mas quem passa a cópia das notas é a Secretaria da Fazenda. Ela tem que abrir processo por processo, tirar uma nota de dentro, não tem por que esconder uma ou outra. Mesmo porque está nas conciliações da Prefeitura, né? Tem os documentos que são muito mais fidedignos para efeito de fiscalização primária na Fazenda do que as notas. Tá. Mas assim, para nós, o que a gente recebeu de nota, a gente repassou. Tá bom. Se tiver problema na confrontação... Aí não foi falha nossa lá na controladoria. Foi algum problema no caminho aí. Tá bom. Tá? Mas a gente vou verificar tudo isso que os senhores estão falando, porque se for uma falha minha, eu sou o primeiro a admitir. Tá certo. Ok. Então, encerrando mais uma oitiva, eu franqueio a palavra testemunho, senhor Elvis, a fim de que o mesmo livremente faça suas declarações finais, complementando todas as informações que julgarem relevantes para o objeto da CPI. Então, nesse momento, eu passo mais uma vez a palavra. Obrigado, vereador Eduardo. Bem rapidamente mesmo, assim, para dizer que a falha que a gente cometeu lá no comecinho foi uma falha de entendimento interno, né? Não foi para tentar prejudicar as investigações, muito pelo contrário, é de interesse da Controladoria Geral que as investigações aqui fluam
de uma forma bem profícua, porque isso vai ajudar a gente também. A Controladoria Geral está implementando medidas para, muito cobrado até pelo vereador PC, de transparência. Estamos tendo evoluções, e agora também com a questão que não vou dizer que está na moda, né, mas a gente se ouve falar muito sobre os procedimentos anticorrupção, né, os procedimentos de compliance, né, das empresas que se relacionam com o poder público. Petrobras é um exemplo disso. Então, acho que de cima está vindo o exemplo, né, os municípios têm que seguir. Quero deixar isso para Vinhedo, para os próximos que me sucederem. Eu acho importante a lealdade nesse momento. Eu não senti nenhuma deslealdade da parte dos senhores assim nas perguntas, mas eu realmente, o que vai faltar é complementar alguma coisa que eu não estou vendo mesmo, certo? E, como eu disse, a questão dos prazos está tranquilo. Vamos continuar, se precisar novas diligências, pode até mandar diretamente para mim o ofício, e a gente vai tentar solucionar isso aí. Espero que o trabalho de vocês, como eu disse, se concretize de uma forma harmoniosa e que a verdade prevaleça. É isso. Então, nesse momento, eu solicito, mudando como sugerido, e muito bem sugerido, que acho que nós melhoramos o processo, solicitamos à testemunha que assine o termo de comparecimento. E, por oportuno, a ata eletrônica está disponível na página da Câmara Municipal, podendo ser requerida a qualquer momento.